Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Geralmente, quando sai cinebiografia, a crítica reclama que os filmes seguem uma fórmula, né? Ascensão, glória, queda, redenção, quando o artista não morre sem poder fazer a sua redenção, a sua volta. E também reclama que a história fica muito rasa, muito superficial, né? As coisas vão acontecendo assim, sem muita explicação. Dá para entender por que os críticos reclamam, porque assim, quando uma história vira filme, a gente tem que seguir os critérios críticos de um filme. E um filme, por exemplo, no roteiro, as personagens têm que ter motivação. Então, dá para entender. Claro, existem algumas cinebiografias que são mais criativas, como o Rocketman, do Elton John e tal. Essa que saiu da Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, né, que estreou agora na HBO Max, é do mesmo roteirista do Bohemian Rhapsody, que eu já fiquei, meu Deus, que eu achei super problemática, eu já até resenhei aqui. Um dos produtores executivos é o presidente da Arista, que no filme é o Stanley Tucci. Então, ele é o amigo dela, que não se... no filme, não, eu não interfiro na vida dos artistas. Tá bom, a gravadora tinha a princesa pop negra nos anos 80, que corria o risco de ser lésbica. Vocês acham que a gravadora não interviu na imagem da Whitney? E com a aprovação da família. Claro, não estou criticando, só que a gente tem que... o filme não queria correr processo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, se a família, se as pessoas envolvidas na história aprovaram, então muitas arestas foram aparadas. A questão da homofobia, por exemplo, não é só em relação, porque tava, a marca Whitney Houston estava em perigo, segundo o pai dela diz, né? Porque o filme dá a entender assim, não, arranja um menino, seja visto com meninos, para a amiga dela lá, parecia que se fizesse isso estava tudo bem. Não. Já tem documentários ótimos sobre a Whitney. A família dela era profundamente homofóbica. Então, o filme ele padece dessa superficialidade e de uma certa chapa branca, né? Ele não desce muito para explicar algumas coisas. Porém, eu achei um filme legal porque ele respeita, né, a figura da Whitney. Ele não coloca, por exemplo, o horror que foi o final dela. Então a gente tem um tributo a ela. Então, nesse ponto eu achei legal. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então, por exemplo, a hora em que ela decide que quer fazer filme, né? Eu quero ser você quer fazer um filme. Tá. Quando a gente está analisando o roteiro, a gente acaba perguntando qual é a motivação dessa personagem ter querido fazer um filme. Então, nesse caso, a Whitney Houston virou o personagem de um filme. Então, a gente tem que fazer essas perguntas de roteiro para a Whitney Houston personagem. E esse filme tem vários momentos assim, né, que as coisas aparecem. Elas vão aparecendo na tela, tuc, 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 rapidinho, com a profundidade, sei lá, de um artigo da Wikipédia. Então, ele é um filme que tem bons momentos musicais. A atriz central é uma menina britânica que encarnou uma norte-americana lá de New Jersey, criada em coro de igreja, e com o papel que foi dado para ela, que é um pouco superficial, sim, né? Porque as coisas vão acontecendo sem muita explicação, mas a menina conseguiu fazer uma Whitney bastante convincente e nem parece tanto com a Whitney. Ela dublou tal. Olha, o filme coloca Whitney, e isso era verdade, né, como a maior voz de sua geração. Como que você vai colocar uma atriz que não é a maior voz de sua geração para interpretar a maior voz de uma geração? Senão aí ia ficar estranho, né? Ia ficar descompassado. Então eu acho assim, 2 horas e pouco de Whitney Houston, eu acho que é uma celebração. Não me entediou ver, só que ele não é um filme assim, uma biografia criativa como Rocketman. Você fala, não, mas vocês criticam demais. Bom, era só, por exemplo, assim, aprofundar algumas questões, era só achar um escopo. O que a gente quer falar nesta cinebiografia? Do relacionamento, a gente quer focar o relacionamento da Robin com a Whitney. Tá, então fizesse nesse ângulo, né? Ao invés de abarcar toda a existência,
todas as coisas, o problema do pai roubando e processando a filha, que a gente só ouve falar. As coisas, né, o Bobby Brown, que foi muito mais complicado do que tudo aquilo. As coisas vão acontecendo perante a gente na tela, superficialmente. E aí ainda você tem momentos musicais. Então é muita coisa. Se o filme tivesse fatiado ou escolhido um viés, qual viés eu quero? O relacionamento dela com o Bobby Brown, o relacionamento dela com a Robbie, o triângulo amoroso entre os três, o relacionamento dela com o empresário. Mas não, tá tudo ao mesmo tempo agora. Então ela vira sim um prato cheio para que os críticos reclamem de superficialidade. Por quê? Porque é um filme que a gente está tratando, né? Mas como cara que gostava da Whitney, gosto, né? Eu sou da época em que ela surgiu. E eu achei o filme bem decente, bem legal, tá? Nunca mais vou assistir, né? Mas isso não é um defeito de um filme. Só que não é um grande filme. Acho que das cinebiografias de cantores que eu vi, a mais criativa até agora para mim foi o Rocketman. Mas eu também não sou muito fã de ficar vendo cinebiografia de cantor, né? Eu vejo tão pouco, embora goste tanto de música. Tchau.